sobre quem? Porque ele começa falando que o Senhor me possuiu do princípio dos caminhos. Aí entra em duas coisas. Foi ungida. Aí entra duas coisas. Entra a sabedoria, como Logos, e entra Cristo como Rema. Tudo num capítulo só. Sabedoria e Cristo. Aí entra o Logos e o Rema. A sabedoria e Cristo. Porque Cristo é a sabedoria. A minha começa dizendo o Senhor. Aí, ó. O Entendeu? O Senhor me me possuiu possuiu no no princípio, princípio. isso aí. Mas aí fala, desde a eternidade fui ungida. Por quê? Porque a sabedoria é um substantivo feminino. Entendi. Igual a sabedoria. Igual a palavra. Por isso que lá em Gênesis capítulo... Eu tinha pensado em a palavra. Também. Porque no início era... Porque existem algumas traduções que está com uma palavra. Tá? Mas a maioria das traduções aparece como sabedoria. Então, por isso no Logos aparece sabedoria, no Rema porque é Cristo. Quando a gente pega João capítulo 1, vai dizer assim, ó, Bereshit Hayah, Verhadavá Hayah, Verha Elohim. Que significa, no princípio era o verbo. Exatamente aí. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aqui o verbo é algo masculino. Já a palavra, substantivo masculino. Sabedoria, aliás, a palavra, substantivo feminino. Sabedoria, substantivo feminino. Aí, por isso que eu estava traduzindo em a palavra. Isso é forte, a né? palavra... Você conseguiu pegar? Você conseguiu? Igual, dentro do que o Wilson falou, Maria. Se fosse pegar assim, a grosso modo, ele ia ficar só com sabedoria. Mas como a Bíblia é feita para ser interpretada, ele logo teve a palavra. Deu pegar? Aí é onde entra o Logos e o Rema. Não, eu entendi. Eu fiquei meio confuso na hora. Isso aí. Comecei a Isso aí. Porque, gente, olha só. Eu vou entrar nisso aqui agora. Não se choquem. Não se choquem, tá? Que eu vou dizer isso aqui agora. Espírito não tem sexo, não, gente. Não se choquem, porque espírito não tem sexo. Tá? Vamos entrar agora em Zacarias e vou te mostrar onde Deus gerou você antes. Como uma mulher que gera um filho, assim Deus gerou o espírito do homem. Vou usar aqui no quadro aqui, ó. Eu tirei foto, tirei, né? Tirei foto, tirei. Escreveu mais. Tem mais? Vou tirar a foto aqui rapidinho. Eu tenho que passar isso aqui pra vocês ainda, gente. Eu vou no banheiro, mas eu quero ler Zacarias. Não vou ler Zacarias agora, olha agora. Alguma pergunta, gente? Você conseguiu entender que a Bíblia completa, a própria Bíblia, ela não entra em contradição. É por isso que eu falo, você tem que ter várias traduções. Você pegar e comparar uma com a outra. Entendeu? Quanto mais antigo, melhor é. Tá? Conseguiu entender, Bruno? Consegui. A cabeça tá na milhão. Hã? Ainda quero saber quem foi o primeiro homem. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Gente, Vamos chegar lá, fica tranquilo. Perguntei se você tinha pesquisado e falou, pesquisar não, senão eu vou ficar Eu não maluco. pesquisei, não. Não, gente, Não. não é nada de Lilith não, tá? Não é nada de Lilith não, Não, tá? É Bíblia, tá, gente? Nem pesquisei para não entrar no... Deixa quieto. Esse irmão aqui, ó, tá fazendo umas perguntas afiadas aqui. Então, pode falar o Otávio. Você tem que dar um tempinho aí para algumas pessoas de mais idade e o banheiro, né? Gente! Ó, eu vou. Rapaz, vocês mandam! Vocês mandam! Pode ir no banheiro rapidinho, pode ir lá, eu aguardo. Uma e outra. Pode ir lá, gente, pode ir lá. Eu não posso perder. Ai, o Carlos, você aqui no banheiro, desculpa, cara. Obrigado, cara, obrigado, desculpa. Pode ir lá, gente, pode ir lá. Vida, corre aqui, segura o vídeo aqui rapidinho. Não vai. Ela falou até né, porque a mulher já tinha ido já, eu ia voltar ainda. Vamos retomar já, gente. Desculpa. Entendeu? E aí cada um tem acesso a um nível de mundo. Sim, não vamos chegar sei lá ainda. Por quê? Porque, olha só, como eu posso dizer? Nos colocar na nossa cabeça que os demônios estão no inferno. Mas existem alguns demônios que estão presos no abismo, mas eles vão ser lançados ainda no inferno ainda. Tá? Haja vista que inferno no grego tem Hades, Geena, enfim. Tá? Mas eles vão ser lançados no inferno. Se eles estão no inferno, por que eles não vão ser lançados ainda? Não tem lógica, eles não estão lá. Entendeu? Então, eu já vi revelação. Gente, eu não sou contra a revelação. Eu recebo
Deus mandar entregar, entrego. Eu já vi pessoas revelando que o diabo fez uma reunião no inferno. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que existem demônios que estão na terra, existem demônios que estão presos no abismo. Se Deus permitir, eu vou falar sobre isso com vocês ainda, quais são esses demônios que estão lá. É claro que a gente vai ter que entrar em Gênesis 6, tá? Mas eu vou ter que falar sobre o Nefaus, Nefilins, enfim. Tá? Mas isso eu não mostro de calma ainda. Eu tenho que criar uma estrutura em vocês ainda, tá? E existe o Auranos, ou Aurônios, Mesorânio e o Eporânio. A região celeste, onde o Bruno está falando, é onde tem vários demônios, principados, potestades, que é no Mesorânio. A gente falou na aula passada. Sim, isso aí. É lá onde tem uma escuridão sem fim. É lá. Tá? Portanto, diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo e seus anjos que atuam na região celeste, que é em cima. Ok? Vamos lá então. Ver se eu consigo. Zacarias 12. Zacarias 12, vocês acharam? Eu acho ainda não. Zacarias 12, 1, tá escrito no quadro lá. Acharam? Misericórdia. Penúltimo livro. Do Antigo Testamento. Vamos colocar os outros textos aqui uma vez, Zacarias 12. Aleluia. Acharam, gente? Vamos lá. Zacarias 1. Aliás, Zacarias 12, 1. Zacarias 12, 1. Acharam? Amém. Escrito está, ó. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu. Olha para mim aqui. Quando a gente pega essa expressão que estende o céu, é a mesma conotação da mulher ou do homem que quando abre a cortina, ou fecha a cortina. É essa mesma coisa, tá? E que funda a terra, e que forma o espírito do homem. O espírito do homem. Tal como uma mulher gera uma criança no seu ventre, a vida para a vida, assim Deus gera o espírito do homem, aliás, gerou o espírito do homem dentro dele. Talvez isso possa te chocar, mas nós estávamos aqui em Deus. Por isso que ele sopra. Quando ele sopra, quando ele sopra o ruá, né, que é o espírito, e o Neshama, né, que é o fôlego de vida, ele sopra tudo dentro de Adão, Adão em Eva, portanto Adão e Eva são o pai de toda a humanidade. Então vamos passar aqui já. Isso aqui é forte, vamos passar. Efésios 1:4. Esse ali em cima que você botou é o que é? Esse D. Aonde? Esse D com apóstolo. Eu coloquei aqui porque
porque para poder não classificar Deus, igual os gregos, tá? Mas pode colocar a mulher ali, tá? Porque Deus é tão grande que não consegue classificar quem é Ele. A gente coloca Ele assim para não poder classificar quem Ele é. Mediante a grandeza dele. Não. Só ver quem está ligado, não está ligado. Efésios capítulo 1. Sempre. Efésios capítulo 1. Gente, eu quero só falar algo aqui. Rapidinho. Tá? Isso aqui não é nada de Armínio, Calvino, não, tá? Eu gosto de Bíblia. Tá? Pelo amor da Bíblia. Tá? Eu acho até porque essas disputas não tinha que ter. Eu fico com a Bíblia. Ah, pastor, qual livro você não? Eu fico com a Bíblia. Tá bom? O Eterno nunca foi fã de porfia, de disputa, de partidarismo. É claro que a gente respeita qualquer linha teológica que for, mas a gente ouve com a palavra. Porque nem tudo de Armínio eu endosso, mas nem tudo de Calvino também endosso. E Armínio era praticamente sempre De Calvino, isso aí. Se emancipou dele. Mas isso aqui é Bíblia. Isso aqui, não adianta, isso aqui é inquestionável. Eu sou da Assembleia de Deus, mas me desculpe os arminianos, tá? Com todo respeito, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é inquestionável. Eu falo pro meu pastor, você ficar com o bigode pra cima, é inquestionável. Né? Ó, Efésios 1, 4. Não vai dar pra falar isso aqui hoje, não, é muito forte aí. Ó, Efésios 1, 4. Acharam? Amém. Tá gostando, Edmar? Ó, glória. Ó, como também nos elegeu, ninguém está escolheu. Espera a Mariana abrir. Ninguém está escolheu. Levanta a mão. Ninguém está elegeu, ninguém está escolheu. Escolheu? Quando a gente olha esse texto aqui, dentro de uma eleição, só pode ser eleito quem ganhou por voto. A gente vê dentro desse texto aqui duas expressões muito traduzidas como elegeu e escolhido, ou escolhido. Como também nos escolheu nele. Quando? antes da fundação do mundo. Hã? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, Deus havia te escolhido. Aleluia. Coisa linda, né? Por isso que, não botei aqui, mas vou botar aqui agora. Por isso que em João, no capítulo 15, versículo 16, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedi ao Pai, Ele vos conceda. Se vale um glória a Deus, você é escolha de Deus. Aleluia. Acabou, gente. Eu erro na minha escolha, Deus não erra. Me ajuda, diga assim, você é um acerto de Deus, Deus te escolheu. Porque a gente olha a nossa vida, a nossa limitação, acha que as coisas vão ficar assim, não vai, irmão. O Espírito Santo que foi enviado para habitar em nós, ele vai concluir a obra. Oh, glória. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Me ajuda, diga para alguém assim, irmão, não fique me reparando, não, eu estou em obra. Hashtag estamos em obra, mas aquele que começou a obra, ele vai concluir até aquele dia. Oh, glória a Deus, oh, glória. Oh, glória. A escolha de Deus, de você, foi dentro dele. Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui é muito forte, gente. Aí prossegue, ó. Como também nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Gente, a Bíblia diz em Apocalipse 13, versículo 8, que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus sabia que Adão ia pecar, Deus sabia que a gente ia pecar, sabia que a gente ia errar. Mas como Adão peca e vai para longe, Deus envia a sua palavra, que é o seu Logos, que é o seu Rema, que é Cristo. Quando Adão está longe, ele ouve a palavra e vem para perto de Deus. Porque Cristo é a oferta que Deus entregou para nos resgatar, para nos trazer de longe para perto dele. Outro texto. João capítulo 1, versículo 13. João capítulo 1, versículo 13. Não vai ter pegou.
31 que está para essa cruz, não. Ô, Jesus. Nossa, 31. Ô, Jesus. João 1,3. Eu só vou criar algo aqui. Na próxima aula. Eu concluo. Acharam? João capítulo 1, versículo 13. Amém. Olha o que diz. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade, mas de quem? O teu nascimento foi um propósito. Não foi o método de prevenção que falhou, não. O teu nascimento foi um propósito. Não foi porque papai e mamãe que não. O teu nascimento foi um propósito. Eita, glória! Eu profetizo que você nasceu com um propósito, você vai cumprir esse propósito. Só que pega isso aqui rapidinho, a grosso modo. Deixa eu falar isso aqui a grosso modo, rapidinho. Dentro disso aí, de propósito, estou falando, existem os chamados e os escolhidos. Tá, gente? Quem é escolhido, gente, não adianta. Tá? Escolhido por um propósito, por uma meta, enfim. Tá? É claro que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Judeu e grego, para salvar. Mas a palavra fala que eles são chamados para ser sacerdotes. Isso aí. E aí Dentro dessa escolha, se você nasceu por uma chamada de pastor, não adianta você fugir, não, irmão. Oi? Bom, Mas é um outro assunto. então, a gente tenta fugir. A gente tenta fugir. O chamado, gente, vai ficar de banco na igreja de boa. E qual a diferença entre o chamado e o escolhido? Irmã, tá afiada, hein? Ó, lembrando que a grosso modo, tá? A grosso modo, tá? O que acontece? Os escolhidos, eu tenho que pegar outro texto aqui, vem cá, vou botar aqui, Salmo 139. Saúl e Davi, eu posso colocar nisso. Então, o que acontece? Saúl foi uma resposta do povo. Foi escolhido. Porque olha só. Por Deus. Por Deus. Foi escolhido por Deus. Porque Deus vai tirar ele da onde ele está, na fazenda de Quis. Vai tocar na jumenta para tirar Saúl da onde está e levar ele até o profeta. Já que eu entendo isso aqui, eu tenho que falar. Porque Deus quer que a gente fale isso aí. Tem dias que Deus vai mexer no cenário para nos tirar de um lugar e nos levar para outro. Já que eu vi um eita lá. Só que detalhe. Um dia antes, Deus se apresenta para Samuel e disse: Samuel, prepara o sacrifício. Um dia antes, Samuel, prepara a mesa. Samuel, prepara o lugar. Porque amanhã, a essas horas, vai vir um homem de Benjamim, da descendência de Quis, e você vai encontrar com ele. Pega isso aqui. Você vai chegar, já está tudo pronto. Só falta você chegar. Já tem mesa preparada, já tem cadeira de assento, só falta você chegar. Já Davi, não é ele que vai até o profeta. É o profeta que vai até ele. Porque existem coisas que você vai ir para receber. Mas existem coisas que Deus vai trazer. Vamos cá. Salmo 139. Um exemplo de escolha. Rapidinho aqui. Exemplo de escolha. Jonas. Pastor, professor, mas de livre-arbítrio. Cadê o livre-arbítrio de Jonas? Ei, quando tirou a sorte, ele podia falar, ele podia ficar quieto. Poderia, mas o Mar ia continuar. Ele poderia, então ele teve escolha. Teve. Ok. Mas ia continuar revolto. Ó, ele escolheu sair fora da direção. Ele escolheu comprar passagem. Ele escolheu tudo. Só não escolheu obedecer. Também foi uma escolha dele. Sim, foi escolha. Mas aí não tem interferência do Espírito Santo? Tá, tem de Deus, né? Deus não tocou nele, mas tocou na água. Deus mandou o vento toca na água, o vento toca no barco,
Tem gente perdendo porque está em desobediência. Eu digo da escolha. Mas olha só. Está entendendo? Se ele não se prontifica e dizer assim, é eu que estou errado. Aconteceu um monte de coisa por culpa O dele. vento tem que continuar. A Bíblia diz que o barco está hospedaçando. E se arrepende, Então, aconteceu na íntegra. perdoa. Gente, o ele foi. Reconhece o pecado. Para cumprir aquilo que Deus havia ordenado para Se ele. arrepende, Deus vos perdoa. Foi Salmo 139. Vamos lá. Aí quem gerou. Salmo de número 139. Claro. Por nós, Tem interferência, de qualquer forma de interferência. Gente, Salmo 139. Alunos. De qualquer forma. Gente, alunos, Salmo 139. Perdão. Salmo 139, verso 16. Tá? Porque na íntegra aconteceu conforme Deus queria. Ele foi. Ele foi. Mas foi na marra. Porque existem coisas que vão acontecer de boa. Eu costumo dizer que tem peixes que vão vir na rede. Mas existem outros peixes que vão vir no anzol. E qual a diferença da rede para o anzol? O anzol vem ferido, mas vem. Eu estou errado quando eu falo que, sendo Deus atemporal, ele já sabia tudo que ia acontecer. Sabia. Deus sabia. Entendeu? Só que, de um jeito ou de outro, a vontade de Deus foi soberana. Né? Porque, olha só, dentro dessa vontade de Deus existe a vontade permissiva e absoluta. Qual é a permissiva? Abraão coabitou com Agar. Absoluta é Sara. Quando Deus vai pedir algo para ele para prestar conta, me dá teu filho único. É Deus dizendo, aquilo que eu te dei, você me dá. Porque existem coisas que nós vamos conquistar no braço, na marca, nos cambalaches da vida. Mas existem coisas que é Deus que está nos dando. E o que Deus está nos dando, vamos ter que prestar contas. Amém. Isso é forte. Então existe vontade permissiva e vontade absoluta. Na absoluta, vai acontecer nem se você não quiser. Porque a Bíblia diz em Jó 42, 2, Jó dizendo, eu sei que tudo tu podes. E nenhum dos teus pensamentos, outra tradução, objetivo, outra tradução, propósito, outra tradução, plano, pode ser impedido. Paulo vai dizer assim, o querer e o efetuar está na mão de Deus. Deus é soberano. Ok? Vamos lá. Amém. Salmo de número 139. Verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Olha para mim aqui, rapidinho. Olha para mim, por favor. A minha continua. Não, continua. Só fazer ela minha rapidinho aqui. Davi está dizendo, vou prosseguir a leitura. Tá, eu estou falando isso aqui é um livro só. Lá em Apocalipse diz que serão abertos os livros. Esse aqui a gente humildemente classifica como livro do propósito. Vou acabar de ler o texto aqui. Existe livro do propósito, livro da vida, livro do memorial. Tudo que você faz está registrado. Porque pecado esquecido não quer dizer que você não vai ter consequência. Tá? Porque naquele grande dia, diz a Bíblia do Apocalipse, os livros serão abertos. E vão ser casados os livros. Tá? Até a mente vai ser violada. Eu nem entendo isso aqui, não, mas deixa eu entrar aqui. Isso aqui é rapidinho. Isso aqui eu vou falar na cristologia, na soteriologia. Até Cristo passou por uma autópsia. É só você lá depois ler Atos, lá com muita cautela, o corpo de Cristo passou por uma autópsia. O demônio, a morte, né? Viu a mente dele, tinha pecado. Na mão, nos olhos, na boca, nos pés, ele passou por uma autópsia. Como não tinha pecado, o corpo dele não entrou em decomposição. E você sabe o que é a decomposição na anatomia? É quando a pessoa morre, o coração parou de bater, do intestino saem duas bolas que vão ficar do lado direito e do lado esquerdo da virilha, que vão eclodir com um bicho que vai comer a pessoa de dentro para fora. Isso é o pecado que você carrega, isso é a morte. Outras vão sair da mucosa nasal para o seu aparelho interno e vai consumir a pessoa de dentro para fora. É a morte que nós carregamos a morte dentro da gente.
Como Cristo não teve pecado, o corpo dele não passa por deposição não, gente. Eita, peraí. Ô, glória. Vamos lá, vamos aqui. Vamos fazer. Esse livro é livro do propósito. Tá? Eu estou mostrando pra vocês aonde nós vamos chegar. Tem muita coisa ainda, gente. Isso aqui é o livro do propósito. Tá? Livro do memorial. Hã? Quanto tempo que é previsto o curso mesmo? Pode botar mais uns 2 anos em cima. O livro memorial é tudo que você fez fica registrado. No corpo e pelo corpo. Tudo que você fez vai ficar registrado. Tudo. Tudo. Tá? E você vai receber galardão segundo o que você fez. Ou deixou de fazer. Vamos lá, tá aqui. Tá aqui, ó. Gente, isso aqui eu boto carinhosamente, tá? Existe livro da lágrima, tá tudo na Bíblia, gente. Esse aí é o quê? Livro do propósito. Livro do propósito. Ainda não respondeu a pergunta de Thaís. Ah, tá aqui agora, já, Thaís. Ó, é Thaís, né? Ó, vamos lá. Vou responder agora, ó. Vamos lá. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas como? Dia a dia. Davi está dizendo assim, ó. No teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas dia após dia. Tem que faltar um deles. Quando nem ainda uma delas havia. Tá, você tá bem? Na sua tá como, Luiz Otávio? Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita. E no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados quando nem havia nenhum deles. Mudou muito. Por quê? Porque, olha só, se Davi ainda não existia, ele não era imperfeito. Ele só vai se tornar imperfeito quando ele nasce e traz a natureza adâmica pecaminosa e começa a pecar. A sua está como? Nos teus olhos viram meu embrião. No teu livro estão todos escritos os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Bem diferente. Mas, para poder concluir aqui, dentro do que você falou, Thaís, ó, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia após dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Davi está dizendo assim, ó, no teu livro a minha vida foi escrita. Para mim chegar onde eu cheguei como rei, já tinha sido escrito. Para mim chegar onde eu cheguei, cada dia já estava determinado, já estava escrito. Então, esses são os escolhidos, que tem um propósito traçado, para ele viver aquele propósito. Tá? Então, quem é escolhido vai viver esse propósito. Rapidinho, para a gente poder concluir a aula de hoje. É Jeremias capítulo 1, versículo 5. A gente conclui aqui agora, a gente retoma essa aula aqui. É Adão, gente. Aqui é Adãozinho. Vou continuar, irmão, fica tranquilo. Jeremias 1, 5, tá? Isso aqui é Adão, ó, tá, gente? É Adão. Adão, tá? Até aí você botou Adão caído. É porque Deus está formando, Deus está tirando a costela dele, porque a Bíblia diz que ele caiu no profundo sono. Isso é preconceito. Não. Olha só, Deus fez ele cair no profundo sono. Olha para mim aqui. Deus fez Adão cair no profundo sono. Você não acredita que Adão não estava dormindo não, né, gente? Não, gente, o menino te enganou, irmã. Adão está morto. Tinha pecado? Não. Então não poderia chamar de morte. Foi chamado de sono. Por quê? Porque da costela dele vai sair Eva, que é a igreja. Vai sair do lado. A igreja nasceu no Calvário. Quando o soldado feriu a lança, Cristo, que atingiu o miocárdio, saiu água e sangue. A igreja nasceu ali. Porque assim como a igreja é um mistério escondido em Cristo, Eva, que é escondida da igreja, é um mistério escondido em Adão. Só que como não tinha pecado, não tinha morte, porque o salário do pecado é morte. Adão não tinha pecado ainda, então não tinha morte. Então, profundo sono. Está dormindo. Porque crente não morre, gente, crente dorme. Você não morre, vocês vão dormir. Amém. Ó, isso aqui é profético. Todo dia que você dorme é um apontamento para a vida eterna. Você dorme e acorda. Nas inteirinhas, você morreu e ressuscitou. Vamos lá. Vamos, Jesus. Vamos lá. Jeremias. Qual que é?
Jeremias 1,5. Olha só. Jeremias 1,5. 1,5. A gente continua aqui na próxima aula, tá, gente? Vai dar 10 já, olha. Jeremias 1,5. Mas a aula tá gostosa, a aula tá boa. Passou muito rápido. Passou. Ó, Jeremias 1,5 para poder concluir. Olha o que diz. Ó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim veio a palavra do Senhor a mim dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha para mim aqui. Um adendo, tá? Um adendo, tá? Isso aqui não é nada de espiritismo, não. Tá? Esse texto aqui, Jeremias está dizendo que antes de ele vir para o ventre, o Senhor já havia se relacionado com ele. E detalhe, eu te conheci, a palavra conhecer é se relacionar. Eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Posso aplicar isso aqui rapidinho? Rapidinho? É Deus dizendo para Jeremias, a madre que você nasceu, eu escolhi. O propósito da tua vida, eu que escolhi. Se você olhar na terra, Jeremias ele é filho de Ilquias, do sacerdote que estão em Anatote. Então ele tinha que ser sacerdote. Mas profeta. Mas como a vontade de Deus é soberana, tu é profeta, rapaz. Isso veio antes da madre, não foi a madre que te fez. Ah, gente, que é isso? É Deus dizendo, a madre que você nasceu, eu escolhi. Talvez isso aqui possa te chocar. Ou você acha que você nasceu da tua mãe por um acaso? Nem te conto. Nem te conto essa história. Foi tudo escolhido por Deus, gente. Aleluia. A madre que você saiu foi tudo escolhido por Deus. Você nunca fala assim, eu não sei porque eu nasci nessa família. É o propósito de Deus. Até quando a gente não quer mais ter Sim. Deus vai lá e Por fala quê? assim, Porque você representa Cristo lá. Aleluia. Tudo que o céu precisa é que você esteja de pé lá. Porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, por causa da sua presença lá, você salva tudo em tua casa. aleluia. Você tem que desenvolver o seu papel lá, como cristão. As pessoas têm que olhar para você e falar, não, isso aí representa Cristo. Ela representa Cristo. Fica de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Uma pergunta rapidinho. Tem algum livro dizendo mais ou menos para a idade de Jeremias? Olha, a idade de... De Jeremias, quando ele foi chamado? Que ele fala, logo depois disso aí ele fala que ele é só uma criança, né? Sim. Algum estudo falando mais ou menos a idade que ele O que acontece? A maioria dos historiadores já desligou, sabe? Aí nós despedir aqui, tá, gente? Fique em paz, tá? Em nome de Jesus.